Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Ivan Leles Bonilha, José Durval Matos do Amaral, Fábio de Souza Camargo, Ives Schwartz Linhares, Augustinho Zucchi, e os conselheiros substitutos Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro, Tiago Álvares Pedroso, Lívio Fabiano Sotero Costa, Muriel Rei e José Maurício de Andrade Neto, e a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, doutora Valéria Borba, declara aberta a 13ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno de 2024. Ausente o conselheiro Maurício Riquelme de Melo e Silva, por motivo justificado, ficando convocado o conselheiro substituto Tiago Álvares Pedroso para a composição de quórum. Também ausente o conselheiro substituto Cláudio Augusto Cânhia, por motivo justificado. Daremos início à cerimônia de posse do novo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, junto a esse tribunal, Gabriel Gui Leger. Convido a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas, Valéria Borba, para o uso da palavra. Olha, é um momento, estou muito feliz, vejo os nossos colegas aqui, o Laércio, a Célia, todos os nossos amigos já aposentados, isso é muito bom. Então, eu vou cumprimentá-los no meu discurso como as verdadeiras autoridades, quando eu me referi a elas, tá bom? Porque vocês são, para mim sempre serão, né? Pela amizade, pelo respeito, pelo trabalho que vocês sempre fizeram pela nossa instituição, que hoje estou representando durante 5 minutos. Quando eu terminar o discurso, deixarei de sê-lo. Então, vou lá, já que eu ensaiei, né, Fernando? Não sei se você Eu vou tentar, Fernando, você sabe como eu sou. Eu ensaiei, sim. Então, me perdoe pela emoção, porque é muito forte, é tão bom ver os nossos servidores aqui nessa sala, todos nós, todos que trabalharam juntos, Fernando, foi maravilhoso. No meu discurso, posso não conseguir quantificar a emoção, porque é muito forte. Eu tenho orgulho dos nossos servidores. Vocês foram o máximo na nossa gestão. E todo mundo pode comprovar vendo o nosso relatório, que eu vou me referir no discurso, mas já estou adiantando. Então, o relatório é importantíssimo para todos verem qual foi uma construção, um esforço conjunto de alguém que ouviu muito bem os nossos servidores, o que eles tinham para fazer, e disso nasceu muitos projetos. Então, eu vou ler o discurso para não ficar repetitivo, refazer, afinal de contas, escrevi para isso, né, Fernando? Então, eu vou começar como deve. Excelentíssimo conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, na pessoa de quem cumprimento os demais conselheiros e conselheiros substitutos. Cumprimento todas as demais autoridades nessa solenidade, que são vocês. Vocês são as verdadeiras autoridades para mim. Construíram, fortaleceram e vestiram a camisa da nossa instituição. Vocês merecem muito. Cumprimento meus colegas procuradores de contas, especialmente Gabriel Gui Leger, que neste momento assume o cargo de procurador do Ministério Público de Contas do Paraná. Cumprimento todos os servidores desta corte e do Ministério Público em especial, como os demais convidados aqui presentes. Com a mesma alegria e tenacidade, encerro hoje minha jornada como Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Gostaria de compartilhar com todos que meu coração transborda muitos sentimentos. Em primeiro lugar, de honra, por ter servido uma instituição da qual tenho tanto orgulho de fazer parte e que me deu a oportunidade de conduzi-la e vivenciar uma grande experiência pessoal e profissional. Carregarei comigo para sempre e compartilharei sempre que possível todo o aprendizado que recebi ao longo desses 4 anos
Foram muitos, podem ter certeza. Mas, sobretudo, meu coração transborda gratidão. Afinal, mais importante do que tantas batalhas que tivemos, foi saber que estava muito bem acompanhado nas trincheiras. Vocês eram a minha fortaleza. Vocês sempre estiveram junto comigo em todas as minhas ações. Muito obrigada. Portanto, só me resta agradecer profundamente a todos que estiveram comigo nesse caminhar. Em especial, muito obrigada aos servidores de todas as unidades do Ministério Público de Contas. Vamos lá. Secretaria, Núcleo de Comunicação, Núcleo de Análise Técnica, Núcleo de Apoio Estratégico, Assessoria Processual e as Procuradorias. Agradeço a todos por terem se empenhado no planejamento e execução de tantos projetos. Que eu já falei que está tudo lá no relatório, ó. Vou ser repetitiva, que estão compilados em nossos relatórios de atividades disponíveis no site do Ministério Público. Vale a pena todos olharem, porque foi um trabalho, uma construção de todos, Fernando, dia a dia. Foi pensado no Estado do Paraná, foi pensado numa atividade, na proatividade, o que nós podíamos fazer para que esse Estado brilhasse, para que esse Estado fosse como o hino que vocês sabem que carrega, né? Paraná será luzeiro, né? Nesse horizonte, nesse nosso norte, nesse nosso zênite. Acho que é zênite, né, Ralf? Me corrija, eu nem me lembro mais, estou emocionada. Você sabe que você sempre me ajuda. Agradeço também a todos os conselheiros e conselheiros substitutos, com quem tive o privilégio de debater temas relevantes para o controle externo e para a sociedade paranaense. Estendo meus agradecimentos aos demais servidores e terceirizados dessa corte, atuantes no plenário do tribunal e em todas as demais unidades. Ao longo desses anos, tive com vossas excelências uma relação harmoniosa, às vezes com discordâncias e debates. É verdade, não é? Não posso mentir agora, né, Fernanda? Mas sempre pautado pelo profundo respeito e espírito republicano, como exigem as importantes atribuições que recaem sobre todos nós. Enfim, como disse o nosso ilustre conselheiro Nestor Batista, em cerimônia de posse, quem deve brilhar é aquele que está assumindo o cargo e não quem está deixando. Por isso, já encerrando, reitero meus profundos agradecimentos a todos e parabenizo o meu colega, Gabriel Guilleger, que assume o cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Paraná. Nossa instituição não poderia estar em melhores mãos. Procurador aguerrido, dedicado e competente. Gabriel reúne todos os predicados necessários ao desempenho de uma brilhante gestão, que tenho certeza que a fará. Desejo-lhe boa sorte e conte sempre comigo. Muito obrigado a todos. Convido a senhora secretária do Tribunal Pleno, Maria das Graças Greco, a proceder à leitura do termo de posse do procurador Gabriel Guilleger, no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, junto a esse tribunal. Aos 8 dias do mês de maio do ano de 2024, em sessão ordinária número 13 do Tribunal Pleno, o senhor procurador Gabriel Guilleger compareceu perante o Tribunal Pleno desta Corte para assumir o cargo de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para o qual foi nomeado pelo Decreto Estadual número 5.395, de 8 de abril de 2024, publicado
publicado no Diário Oficial do Estado, número 11.634, de 8 de abril de 2024, prestando compromisso legal de desempenhar com independência e exação os deveres de seu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as constituições da República e estadual, as leis deste Estado e do país, e não constando a existência de impedimento legal. E, para constar, lavou-se o presente termo, que vai assinado pelo senhor presidente, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, pelo empossado e pelos demais conselheiros e conselheiros substitutos presentes. Davi Gemael de Alencar Lima, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o subscreveu. Convido o procurador Gabriel Guilherme a assinar o termo de posse e prestar o compromisso legal. Tá, nós esquecemos do texto, mas o Gabriel já tem experiência, pode falar que jura, né? O que jura fazer. Isso na Constituição da República do Paraná. Paranaenses e as leis nacionais. Bom, você viu que a gente não esquece tudo, né? Bom, de qualquer forma, agradeço a lembrança, doutor Gabriel, e declaro Vossa Excelência empossada no cargo de Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, junto a esse tribunal, e convido a mesa diretiva para participar da sessão como representante empossado do Ministério Público de Contas. Bom, eu falei que não ia falar, mas vou falar bem rapidinho, tá? Porque até o conselheiro Ives vai representar os conselheiros, inclusive esse presidente. Mas não posso deixar de manifestar minha alegria de estar, nesse momento, também, novamente, passando o cargo de Procurador-Geral junto a esse tribunal, o Ministério Público junto ao tribunal. Nós, né, junto com todos que estão, quase todos que estão aqui do Ministério Público de Contas, batalhamos muito para que essa conquista fosse realizada, né? Nos debatemos muito, nos brigamos entre nós muito, mas entre brigas e disputas judiciais e políticas e administrativas, estamos consolidando cada vez mais, não só o Ministério Público de Contas, mas principalmente o Tribunal. Então, me sinto honrado, Gabriel e Valéria, de participar, eu falo os dois, mas todos que estão aqui também, que foram meus colegas, né, de participar como presidente dessa sessão. Então, seja bem-vindo, tenha um bom sucesso, né, e conte com essa presidência, né, e com os demais membros aqui do tribunal para o sucesso da sua gestão. Convido o vice-presidente Ives Scherpes Linhares para fazer a saudação em nome de todos os conselheiros do Tribunal de Contas. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desse tribunal pleno, em especial doutor Gabriel, demais procuradores que nos honram com a presença nessa sala de sessões, servidores. Eu preparei aqui apenas alguns pontos, né? Não pretendo ser muito extenso, até porque sei que serei seguido pelo doutor Sérgio, que certamente aprimorará as considerações que eu vou fazer. Mas eu quero iniciar, evidentemente, parabenizando e cumprimentando a doutora Valéria pela sua gestão, né? Como dito, foram 4 anos, né, à frente da Procuradoria-Geral, com uma pandemia no meio, né, que abalou a todos, né, a vida do tribunal e também, evidentemente, a estrutura pública, política, institucional do Estado do Paraná. E a doutora Valéria, com muita força, com muita disposição, com muita inteligência, conduziu o Ministério Público durante esses 4 anos, né. Me cabe também ressaltar, né, a veemência com que muitas vezes a doutora Valéria fez os seus pronunciamentos,
né? Evidente que as divergências existem, né? E nem poderia ser diferente, né? O órgão colegiado funciona dessa forma, o Ministério Público, né, na sua atuação, também faz esse contraponto, né? Mas, efetivamente, a doutora Valéria sempre colocou, de uma forma muito objetiva, muito clara, muito sincera, os seus propósitos, né? E, acima de tudo, sem dúvida nenhuma, doutora Valéria, a defesa do interesse público, né? Vossa Excelência é efetivamente intransigente com relação a isso, né? E isso cabem todos os nossos elogios, todas as nossas loas, né? Nessa postura efetivamente construtiva, né? Sempre buscando, né, a construção de um Estado, né, mais rico, mais justo, em última análise, eu diria até de um mundo melhor. Então, parabéns, Valéria, né, pela tua atuação, né? Felizes o Bruno e o Lourenço, que voltam a poder, né, ter mais a tua companhia em casa, né, quem sabe até para as viagens, que eu sei que o Bruno, né, sempre gosta, e efetivamente ficam, então, meus cumprimentos, né, registrados aí, e efetivamente a satisfação, né, dos debates que tivemos, enfim, mas evidentemente que continuaremos, né, no âmbito dos processos. Me dirijo, então, ao ilustre procurador, Dr. Gabriel Guileger. Eu, como foi mencionado aqui, né, ele está no tribunal desde julho de 98. Então, acho que não é exagero dizer que o doutor Gabriel, se confunde com boa parte da história do tribunal, ou certamente com a história recente do tribunal. E o perfil dele, né, mostra efetivamente a identidade do Ministério Público, o espírito do Ministério Público que ele incorpora, né? E até a respeito disso eu vou mencionar, não sei se o Sérgio tinha preparado isso no seu discurso, mas o doutor Gabriel era o procurador quando nós assumimos, aquilo era o procurador-geral quando nós assumimos, isso já no distante ano de 2005, né, doutor Sérgio, há quase 20 anos atrás. Mas eu digo isso justamente para ressaltar uma das principais características do doutor Gabriel, que é justamente a sua combatividade. E, apenas para ilustrar, como eu dizia, nas primeiras sessões que nós viemos, o doutor Gabriel, exatamente nesse mesmo lugar, sempre combativo, sempre pedindo a palavra, sempre se contrapondo aos julgamentos que estavam acontecendo, e é importante lembrar, de uma forma muito respeitosa, que a relação com os conselheiros na época, né, sem nenhum demérito, evidentemente, mas digamos que a liturgia dessa relação passava por uma certa reverência, né, por um respeito bastante forte, coisa que hoje, né, graças ao avanço das relações humanas, evidentemente, se diluiu. Mas isso em nenhum momento, né, por mais carrancudos que fossem os conselheiros, impedia o doutor Gabriel de ser veemente nos seus comentários, né, sempre colocando seu ponto de vista, né, defendendo a legalidade, né, daquilo que ele acreditava. Então, esse idealismo, né, do doutor Gabriel, né, essa combatividade, né, tanto que nós percebemos, ele realmente não mede esforços, né, para fazer valer o seu pensamento, para colocar o seu pensamento a debate, a julgamento, né. Evidente que essa veemência, né, toda essa combatividade gera divergências, né. Talvez seja o doutor Gabriel, né, novamente com todo o respeito, de todos os membros, aquele com quem eu mais tive divergências, né. Se fôssemos catalogar, eu acredito que chegaríamos fácil à casa das centenas, né. Mas, enfim, né, eu acho que isso justamente eu falo, né, de uma forma absolutamente tranquila e efetivamente como um elogio, né, para enaltecer essa capacidade, essa combatividade do doutor Gabriel. E, por outro lado, né, se ele tem essa combatividade, há também uma abertura ímpar ao diálogo, né? O doutor Gabriel nunca deixou de aceitar um convite para uma conversa, para um debate, para um diálogo, né, para alguma forma de entendimento, né, a respeito de seja uma questão administrativa do tribunal, seja uma questão processual que se esteja tratando. Isso, inclusive, é preciso que seja dito, também com os gestores, também com os jurisdicionados.
né? Essa abertura também ela é utilizada pelo Dr. Gabriel até como um instrumento, né? As audiências que ele promove, né? Efetivamente ele dá essa abertura aos jurisdicionados trazerem os seus pleitos, né? Então, se existe a combatividade, existe também essa abertura ao diálogo e a abertura que também se percebe na frequência com que o doutor Gabriel participa dos eventos aqui do tribunal, dentro e fora do tribunal, mas eu me refiro especificamente aos eventos aqui dentro do tribunal. É difícil ter um evento no auditório em que o doutor Gabriel não esteja lá presente, e não apenas como ouvinte, né, como debatedor, questionando, inúmeras vezes como palestrante, até transmitindo os seus conhecimentos. Então, falo então da operosidade do Dr. Gabriel, que também é uma outra característica, me parece que é inafastável do perfil profissional do Dr. Gabriel. Eu acredito que todos aqui, né, tenham já visto, né, os pareceres do Dr. Gabriel, que não raras vezes, eu diria até que na maioria das vezes, passam das 40, 50 folhas, né, com várias citações em negrito, sublinhadas, destacadas em amarelo, enfim, toda a veemência, né, e sempre trazendo os argumentos, né, que ele acha importante, que acha relevante para a melhor solução daquele caso, né, na matéria previdenciária, né, um profundo estudioso, um profundo conhecedor, que realmente não mede esforços, né, em colocar o seu ponto de vista, sempre invariavelmente no afã da busca da melhor solução para os casos, né? E fruto disso, evidentemente, hoje temos a sua posse, né, uma escolha unânime, né, pelos seus pares, e nós sabemos que conseguir uma unanimidade entre os procuradores não é algo fácil, né, muito pelo contrário, né, é uma tarefa bastante complexa, né, evidente, porque todos, né, incorporam esse perfil do Ministério Público, né, são todos, né, pessoas extremamente preparadas, né, inteligentes, opiniáticas, enfim, né, então isso por si só já revela a confiança com que o doutor Gabriel se apresenta agora para esses 2 anos de mandato como procurador-geral, e reforça também a convicção de nós, conselheiros, com relação à qualidade, à excelência da liderança, né, que o Ministério Público também passa a ter, evidentemente dando continuidade aos trabalhos que a doutora Valéria, né, com muita competência, como eu já disse, levou a efeito, mas evidentemente é uma confiança que nós também, conselheiros, compartilhamos. Então, doutor Gabriel, né, meus parabéns, meus cumprimentos, né, como disse o presidente Fernando, é uma satisfação, é um privilégio, uma honra para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná ter no Ministério Público, na sua liderança, né, a sua presença, né, o seu conhecimento, a sua capacidade de trabalho, e, evidentemente, que estamos aqui todos para colaborar, né, com o Ministério Público aí no desempenho aí das suas competências, e desejo, né, uma feliz, uma construtiva, uma ótima gestão aí para Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para fazer a saudação em nome do corpo de conselheiros substitutos dessa Corte. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhora procuradora Valéria, doutora Célia Moro Cansu e doutor Laércio, como representantes dos procuradores eméritos desta casa, Cibele, esposa do doutor Gabriel, João Gabriel, filho do nosso Gabriel Guilherme, senhores servidores, senhoras e senhores. Sou amigo pessoal do doutor Gabriel Guilherme e é com muita alegria e emoção que falo em meu nome e em nome dos colegas conselheiros substitutos. O doutor Gabriel tem a cidadania francesa, filho de francês, o senhor Monsieur Pierre Léger, que eu tive a satisfação de conhecer, que eu tive o prazer com quem eu tive o prazer de conviver e conversar por alguns momentos, e sei do orgulho que o seu pai
tinha do filho estudioso, dedicado, inteligente, competente. A sua mãe eu não tive o prazer de conhecer, Madame Polly, mas onde quer que esteja, na paz de Deus, certamente está orgulhoso do filho Gabriel. Tendo sido precedido pelo conselheiro Ivens, não preciso me estender. Registro, como já feito, as características de inteligência, de afinco, de incisividade, aguerridos que são os membros do Ministério Público, em especial a doutora Valéria e o doutor Gabriel, que tem as suas convicções, estudioso que é, mas sempre aberto ao diálogo e à troca de ideias que nos permitem chegar a uma síntese que seja a melhor solução para o tribunal decidir. O doutor Gabriel, eu tenho a honra e o prazer de conviver e conversar. As conversas com o doutor Gabriel são aulas, e as aulas do doutor Gabriel são conversas agradáveis. Senhor presidente, as pessoas passam, as instituições ficam, mas cada um de nós deixa a sua pequena contribuição. O doutor Gabriel certamente já deixou contribuições e continuará deixando e contribuindo para os avanços institucionais deste tribunal. Cumprimento Vossa Excelência, Procurador Gabriel, e desejo todo sucesso em mais essa importante missão. Obrigado, senhor presidente. Convido o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Gabriel Guilherme, para o uso da palavra. Tomado pela emoção, eu vou procurar me ater ao discurso escrito, para não me alongar. Nós temos ainda uma sessão pela frente. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Excelentíssima senhora Procuradora Valéria Borba, em nome de quem eu cumprimento todos os meus colegas procuradores de contas, os servidores do Ministério Público de Contas e os servidores deste egrégio Tribunal de Contas. Senhoras e senhores, boa tarde. É com imensa alegria que, após 20 anos, retorno ao cargo de Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, já tendo a oportunidade de ter ocupado este cargo no período de 2004 a 2006. E minhas primeiras palavras não poderiam ser outras que as de agradecimento. De início, um agradecimento à minha família, que compreendeu esse momento, que apoiou minha decisão de lançar meu nome à candidatura deste honroso cargo, bem sabendo que, por certo, minha dedicação ao cargo os privará um pouco da minha companhia em nossas atividades cotidianas. De agradecimento aos meus colegas procuradores de contas, que em decisão unânime apoiaram meu nome como candidato único. De agradecimento à minha equipe da 4ª Procuradoria de Contas, aos assessores Carlos Volchan de Carvalho, Amanda Gabriela Santos Pereira e as estagiárias Bruna Araújo e Bruna Caroline, cuja essencial colaboração me permitiu encerrar as atividades hoje no gabinete sem nenhuma pendência, tendo emitido neste ano 342 pareceres, 248 ciências de decisões, além de inúmeros despachos, recursos, representações, procedimentos de apuração preliminar, encerrando esse período de 4 meses com cerca de 600 expedientes examinados. De agradecimento a todos os servidores do Ministério Público de Contas, em especial aos lotados na Secretaria, na Procuradoria-Geral, nos núcleos de comunicação, de análise técnica, de apoio estratégico, que com presteza, responsabilidade e dedicação
tornam o exercício de nossas funções ministeriais mais tranquilas e seguras. De agradecimento aos membros do corpo deliberativo desta Corte, conselheiros, conselheiros substitutos, pelo apoio, incentivo e respeito ao trabalho do Ministério Público de Contas. De agradecimento a todos os servidores desta Casa, pelo apoio, disponibilidade, presteza no atendimento de eventuais demandas, em especial pela colaboração em nossa atividade cotidiana da função ministerial em apoio ao exercício do controle externo. Incluo aqui o agradecimento a todos os terceirizados, que também colaboram nas atividades diárias, desde a nossa chegada ao tribunal, no serviço de copa, limpeza e tantos outros, simples ou complexos, como os de tecnologia da informação, facilitando o desempenho de nossa atuação. Também de agradecimento à Escola de Gestão deste tribunal, não apenas pela contínua oferta de cursos de formação para os integrantes do Ministério Público de Contas, mas também por nos convidar a colaborar na produção do conhecimento e a integrar a seleta e qualificada equipe de ministrantes, motivo pelo qual já deixo de antemão, presidente, justificadas eventuais ausências, posto que pretendo cumprir todos os compromissos assumidos com a Escola de Gestão. Muitos desafios se afiguram nesta nova gestão, a começar pela responsabilidade de continuar a excelência do trabalho desenvolvido no âmbito do Ministério Público nesses últimos 4 anos, sob a competente e firme gestão da Procuradora-Geral Valéria Borba, a quem agradeço o permanente apoio e incentivo. E não menos relevante, pela responsabilidade de colaborar com esta Corte nos desafios que se avizinham, com novas sistemáticas de trabalho, dentre as quais louvo a iniciativa do exame das contas anuais de governo, segundo a metodologia implantada pelo Progov, incluindo-se a avaliação de políticas públicas nas contas de prefeito, da atuação no âmbito estadual, também com foco na especialização segundo políticas públicas e com as reformas estruturantes, de revisão de regimento interno, nova lei de processo e consequente revisão da lei orgânica. Tenho plena ciência dos compromissos deste tribunal com as agendas nacionais e internacionais, capitaneadas pela Tricom, pelo Instituto Rui Barbosa, com a efetiva implantação de políticas públicas, da adesão do Brasil ao CDE, de compromissos com as áreas de educação, de saúde, de meio ambiente, dentre outras tantas, fazendo com que as diretrizes fixadas na Constituição Federal, na legislação infraconstitucional, sejam efetivamente implantadas no âmbito do Estado do Paraná e dos municípios paranaenses. Contem com o apoio do Ministério Público de Contas e de todos os seus integrantes, para colaborar na atuação das atividades próprias do controle externo, seja sobre o viés da orientação ou do acompanhamento da execução das políticas públicas inerentes. Senhor presidente, temos ainda uma significativa pauta a ser examinada hoje, de sorte que eu não vou me alongar nas palavras. Quero apenas reiterar aqui meu compromisso com esta Corte de Contas. O mesmo compromisso que eu firmei em 23 de junho de 1998, quando de minha posse ao cargo de Procurador de Contas. O de cumprir e atuar para que sejam observadas as Constituições Federais e do Estado do Paraná, assim como a legislação infraconstitucional, que com essas sejam compatíveis. E parafraseando o lema da OCDE, de melhores políticas públicas para vidas melhores, assumo o compromisso de trabalhar em prol da população do Estado do Paraná. Muito obrigado a todos pela atenção e uma excelente tarde. Bom, pelo protocolo, eu teria que dar andamento à sessão, já que a sessão é ordinária, de posse também, mas, em consideração à cerimônia, ao evento e todos aqui presentes, não só os familiares, né, a Cibele e João Gabriel, mas os procuradores, né, os da ativa, os de nativa, né, Celinha, né, doutor Laércio? Né? Então, e a todos os técnicos e funcionários que aqui estão, eu vou suspender a sessão por 15 minutos para os cumprimentos a todos, ao doutor Gabriel. Mas antes, eu queria
Eu estava vendo aqui a relação dos presentes, né? E como é que eu ia saudar, homenagear todos os técnicos que aqui estão, né? E familiares, etc. Seja da administração ou do Ministério Público, ou dos gabinetes. Né? Mas eu queria, em nome dessa presidência, fazer uma homenagem ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, na presença do técnico Agamenon Faria Franco Filho, que está prestando seus serviços aqui. Tenha de todos nós a solidariedade, o carinho e a preocupação com o nosso grande Estado-irmão e ao Tribunal. Conversei com o seu presidente ontem, também estão, inclusive, sem funcionar. E eu queria também fazer agora a comunicação formal, que, em nome de todos os conselheiros que apoiaram a iniciativa, o Tribunal vai repassar à Defesa Civil, aqui do Governo do Estado, R$ 2 milhões do seu orçamento para custear despesas de combustível com maquinário pesado que estão sendo destinados ao Rio Grande do Sul. E também, com o apoio dos conselheiros, foi autorizado a doar todos os bens inservíveis, que assim já foram classificados como tal, que estão nos nossos depósitos, à Defesa Civil do Rio Grande do Sul, inclusive equipamentos de informática para as escolas e entidades assistenciais que lá precisem. Então, é o que nós podemos fazer nesse momento, seja na sua pessoa, acolhido por todos nós, a população do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Está suspenso por 15 minutos a sessão.
ali para ver se a gente fazia uma foto meio... Dando continuidade à sessão ordinária, submeto a ata da sessão ordinária número 12, de 24 de abril de 2024, para homologação. Está em discussão. Homologada. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 436 e para devolução, inclusão em mesa dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 e o artigo 522, todos do regimento interno. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, para pedir, solicitar a inclusão na pauta que trago em mesa, do protocolo 27.3007/24,
e também do protocolo 29.1749/24. Obrigado. Feitas as comunicações, continua a palavra, conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, para comunicar a devolução do processo 3193-8023 da pauta do conselheiro Dr. Ivan Bonilha. Feitas comunicações, conselheiro Ives Linhares. Senhor presidente, inicialmente para proceder à devolução do processo 629.82723, da pauta do conselheiro Fábio Camargo, e o 61.65.8221, da pauta do conselheiro Maurício Requião, e solicitar a inclusão na pauta da certidão liberatória 280.127.24 e de processo de membro, número 277.835.24. Muito obrigado. Feitas comunicações, continua a livre a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de solicitar a inclusão em mesa do processo 289, na realidade, 289.825.24, é um pedido de certidão liberatória formulado pelo município de São José dos Pinhais. Também aproveito a oportunidade para comunicar a devolução do processo 650.241.21, é um recurso de revisão da pauta do conselheiro José Durval Matos do Amaral. Em tempo, senhor presidente, fazer uma observação que essa certidão liberatória que eu anunciei no início, ela estava contemplada na nossa sessão virtual, que se encerraria amanhã, mas entendendo a importância, seguindo o nosso regimento e considerando que o município trouxe nova documentação, eu solicito a retirada dela no virtual e trago ela no presencial. Bom, conselheiro Fábio, eu vou colocar a matéria à apreciação do plenário, até porque, como você adiantou, está no virtual, está requerendo agora a retirada de pauta, mas eu não sei se alguns conselheiros já manifestaram o voto naquele processo. Então, se não houver oposição do pleno, está retirado de pauta no virtual, já faço o deferimento e está incluído em pauta. Conselheiro. Muito obrigado. Eu tenho aqui, para incluir em mesa também, o protocolo 506.36.22, é um pregão eletrônico, 182.834.24, também uma contratação desse tribunal, que eu peço a inclusão em mesa, está incluída, e também tenho dois projetos de resolução, o 286.044.24, que é um projeto de resolução que dispõe acerca da criação e competências do estúdio de inovação desse Tribunal de Contas, acompanhada da exposição de motivos, minuto de projeto e quadro comparativo. Eu designo o conselheiro Agostinho Zucchi para a relatoria do processo, da resolução, e tenho 286.060.24, é um projeto de resolução que dispõe acerca da instituição, seguindo o modelo consolidado no âmbito municipal da Agenda de Obrigações Estaduais, bem como aprimora a metodologia da análise de gestão fiscal e emissão de alertas no âmbito estadual, acompanhada da exposição de motivos, minuta de projeto e do quadro comparativo, que eu designo o conselheiro Durval Amaral para o relator dessa resolução, na medida até que até o inspetor de Vossa Excelência tem interagido nessa matéria. E passo a relatar os processos que incluem em mesa. O protocolo 182.834.24 é uma contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de revitalização nos pavimentos 4º, 5º e térreo e reforço estrutural no 3º pavimento do edifício anexo desse Tribunal de Contas. A fase interna decorreu com normalidade, também a fase externa, não houve impugnação edital e todos os pareceres são favoráveis à homologação do certame com a adjudicação do objeto à empresa Power Tecnologia Limitada. Está em discussão. Aprovado. Tenho 506.36.22, também um ato de contratação, de pregão eletrônico 03.24,
para a contratação de empresa especializada em soluções para armazenamento de dados, backup, virtualização de servidores, banco de dados, recuperação de desastre e outras atividades no prazo de então, inclusive, armazenamento de garantia de 60 meses para os novos ambientes do data center. O certame decorreu dentro da normalidade, todos os pareceres são favoráveis e a proposta de voto é pela homologação do programa eletrônico, adjudicando o objeto do lote 1 à empresa Service IT Limitada e o lote 2 à empresa Perfil Computacional Limitada. Está em discussão. Aprovado. Tenho o 454-024-23, também é um ato de contratação, pregão eletrônico, respeito à pesquisa quantitativa e qualitativa junto à população paranaense sobre o Tribunal de Contas do Estado, cumprindo, inclusive, marcos legais de avaliação do sistema Tribunal de Contas apresentado pela Tricom. Esse é aquele caso que já a primeira colocada quis prestar o serviço de uma forma totalmente diferente, ou seja, só por telefone e não presencial, que era o objeto do contrato. A segunda colocada trouxe isso a plenário, o plenário homologou a anulação da adjudicação e passou a segunda colocada, que aceitou as condições idênticas ao preço e as demais condições de habilitação, independente do processo administrativo que tramita em relação à empresa inadimplente. Pareceres são favoráveis, a proposta de voto é pela homologação. Está em discussão. Aprovado. Tenho 210.501.24, a contratação por inexigibilidade de licitação para o curso de Incompany sobre auditoria de políticas públicas de Tiago Modesto Carneiro Costa e Companhia Limitada. Todos os pareceres são favoráveis e a proposta de voto é pela homologação da contratação direta por inexigibilidade por serviço técnico especializado. Está em discussão. Aprovado. Tem o convênio 234.737.24. É um convênio justamente da sessão do servidor Agamenon, que aqui está presente, já é a prorrogação. Todos os pareceres sobre a ótica da legalidade e legitimidade estão pelo deferimento, além do conteúdo que já sabemos da qualidade de prestação de contas, da prestação de serviço junto a esse tribunal e da nossa necessidade do serviço de Vossa Senhoria. Então, os votos pela proposta pela homologação. Aprovado. Tenho 235.059.24, também um convênio para a criação da rede de inovação do setor público do Paraná, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Os pareceres são todos favoráveis, não há transferência de recursos e a proposta pela aprovação. Está em discussão. Aprovado. Acredito que esgotei a minha pauta, agradeço a atenção de Vossas Excelências e tem a palavra o conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão do Tribunal Pleno, eu inicio pelo primeiro processo que pedi inclusão na pauta, uma certidão liberatória, protocolo 27.3007/24. A ponderação que faço após o relatório, em que as opiniões do MP e da CGM são pelo indeferimento, tem a ver com a informação de que a pendência no CIT se refere ao termo de convênio, e esse termo de convênio gerou a abertura de uma conta especial pelo concedente, o antigo Instituto de Águas do Paraná, em face do município que pretende a certidão, o município de Iretama. E o município alega que está envidando esforços para regularizar a situação, alegando que, ao final do procedimento, estará comprovado o cumprimento do objeto e saneamento daquilo que motivou a abertura da tomada. Sustenta ainda que o prazo de apuração da tomada de contas é de até 6 meses e que, ao término do procedimento, fica registrada a pendência no CIT, impedindo o município de emitir diretamente pelo sistema informatizado a certidão liberatória.
Em nova manifestação, o município justifica que os repasses referentes à pendência indicada dizem respeito a termo formalizado com o objetivo de execução de redes de galerias pluviais no distrito Águas de Jurema, pertencente ao município de Eretama, sendo que as obras foram iniciadas em 2019, mas sofreu interrupção por ocasião da pandemia. Informa também que a obra está 93,62% executada, conforme aponta laudo do engenheiro, e a previsão para término da obra e envio de prestação de contas é de até 30 dias, a contar da data do laudo de engenharia, que é do último dia 7. Diante disso, uma vez que até instrução integral e deliberação do procedimento instaurado, o município constará com pendência no CIT, em deferências aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, adequação, enfim, eu entendo por afastar o referido apontamento exclusivamente para efeito da emissão da certidão pelo prazo regimental. Então, nesse contexto excepcional, eu voto pelo deferimento da certidão com o prazo de 60 dias. É o relatório e o voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. O segundo protocolo que solicitei a inclusão é o 29.1749/24, certidão liberatória. Também as opiniões são pelo indeferimento, mas tenho para mim que comporta deferimento. CGM noticiou aplicação insuficiente de recursos, manutenção e desenvolvimento do ensino, no exercício de 23, percentual de 24,64%. Gestor argumentou que houve classificação equivocada de despesas com educação, que com a correta adequação da fonte de recurso, o índice constitucional teria atingido 25,39%, que o município pediu nova análise da gestão fiscal por meio de requerimento externo, que as alterações foram efetuadas em abril de 24, de modo que os dados ainda não foram encaminhados ao SINAM, o que impossibilita a CGM de validá-los, que possui diversos termos de transferência voluntária que exigem a certidão. Pois bem, a CGM informou que foi solicitada, de fato, a reapreciação do índice, aplicado ao exercício de 23, haja vista a aplicação de superávit financeiro no exercício ou no primeiro quadrimestre deste ano de 24. Porém, os empenhos complementares ao índice de 23 foram emitidos no mês de abril deste ano, e os dados ainda não foram enviados à Corte pelo SINAM. Única pendência refere-se a esse ponto. Cumpre ressaltar que o índice de 24,64 pode sofrer alteração após análise técnica, e diante desse contexto, não vejo como ser razoável, a não ser pelo deferimento de certidão liberatória pelo prazo regimental de 60 dias. É o voto. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, os demais, peço que continuem, aqueles que assim podem ser, adiados. Agradeço. A presidência agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, eu Conselheiro Ivan. tenho aqui um processo que, inclusive, a data é hoje. O protocolo é o 12.3230/23. É um pedido... Posso continuar, presidente? É um pedido do conselheiro Maurício Requião, e o voto, um voto extenso, longo, que já fiz a leitura, se não me falha a memória, em agosto do ano passado. Mas, em homenagem à memória dos meus colegas, que é muito melhor do que a minha, vou poupá-los da leitura desse extenso voto, para, ao fim e ao cabo, apenas esclarecer que o meu voto foi pelo arquivamento, ou melhor, pela extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão das questões, entre as quais, notadamente as preliminares, sem prejuízo de novo pedido sob outros e novos
fundamentos. É o relatório e o voto, presidente. Está em discussão. Senhor presidente, eu não sei se eu estava no quórum, mas o conselheiro Tiago... É o conselheiro Tiago, já né? vista, né, do Mas, de qualquer forma, você está compondo o quórum também, né? Porque é o conselheiro Fábio está aí. Né? Conselheiro Durval? Pediu a palavra? Conselheiro Tiago, substituto Tiago. Conselheiro Tiago? Senhor presidente, em relação a esse processo, esse requerimento do conselheiro Maurício, quando o conselheiro Maurício se declarou impedido, eu fui convocado e me parece, então, confirmado que eu estou no quórum. Eu não tenho, a princípio, nenhuma objeção ao arquivamento com essa condição de que a matéria possa ser rediscutida em outro requerimento, mas eu não tive ocasião, não tive a possibilidade de apresentar a minha proposta divergente, que encaminhei aos julgadores e também ao Ministério Público, no sentido de superar as preliminares que o relator apresentou no seu voto e deferir. Mas eu queria só fazer essa referência porque eu, de fato, não pude vir a público dizer sobre essa proposta de voto divergente, não tive ocasião para pronunciá-la, né, essa proposta, mas aqui, então, faço o registro hoje de que, a meu ver, as preliminares seriam superáveis e que o deferimento seria obrigatório. Mas, dada a proposta do conselheiro relator, conselheiro Ivan Leles Bonilha, eu vou acompanhar, uma vez que há a possibilidade dessa questão ser resolvida de outra forma. Agora, eu vou pedir à secretaria também que fique registrado em ato, literalmente, a manifestação de Vossa Excelência nessa sessão. Obrigado, senhor presidente. A presidência agradece a Vossa Excelência, conselheiro Durval. Senhor presidente, eu concordo com a manifestação e o encaminhamento dado pelo conselheiro Ivan, que não há prejuízo para nova manifestação e novo requerimento do conselheiro Maurício, mas só mais como uma justificativa de voto até, do que não é em absoluto uma divergência, mas só para que algumas balizas possam ficar aqui registradas. Quero, então, manifestar que acompanho o voto condutor, conselheiro Ivan, entendendo como uma forma, né, da forma que foi realizado o requerimento inicial, sem indicar as balizas e elementos concretos para apuração dos eventuais valores aos quais, em tese, teria direito o excelentíssimo senhor conselheiro, não, naquela oportunidade, da forma como foi requerido, não me sinto seguro para emitir um juízo de valor favorável ao pleito inicial, principalmente por envolver direitos e valores de tamanha significância e relevância, tanto para o postulante quanto para o erário. Aliás, seguindo as diretrizes previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão, conforme o artigo 20. Entretanto, em que pese a brilhante manifestação feita, como já enfatizou aqui no mês de agosto, um voto extenso e muito bem lançado, não é? Faço essa sugestão que, pelo meu discernimento, já foi acolhida e já foi atendida pelo conselheiro relator, doutor Ivan, mas apenas como uma medida de ponderação, uma complementação à citada decisão, para que, havendo, e no caso
nesse momento houve o indeferimento do pedido inicial, que não seja obstada, e isso também já ficou claro na manifestação do conselheiro Ivan, a possibilidade de o postulante reformular novo pedido na esfera mesmo aqui administrativa, que também acho que é o entendimento do doutor Tiago. Para tanto, deverá, no meu modesto entendimento, a título apenas de balizamento, não é, indicar as balizas necessárias para se apurar o quanto devido, não é, de forma pormenorizada, os quais já constantes no acervo das ações judiciais existentes e que envolvem a nomeação e posse do conselheiro no cargo atualmente ocupado, principalmente no tocante aos efeitos e ao termo final da sustação de sua nomeação pelo Supremo Tribunal Federal, que transitou em julgado. Então, ante a relevância da matéria, senhor presidente, eu acrescento ainda que, em havendo outro pedido, e com certeza haverá, na esfera administrativa, pelo postulante, que seja instada a Procuradoria-Geral do Estado, até porque ela é parte, não é, nas ações, ou foi parte nas ações propostas, para que a Procuradoria possa se manifestar no referido ou no novo evento ou no novo requerimento feito pelo conselheiro Maurício, até para que tenhamos, assim, muita segurança jurídica no deferimento do pleito do conselheiro. Continua a discussão, matéria. Senhor presidente, eu apenas para registrar que acompanho o voto do doutor Bonilha, especialmente com relação à ressalva que faz ele sobre esta possibilidade, já muito bem aqui enunciada, né, pelo doutor Tiago e também pelo ilustre conselheiro Durval. Creio que, desta forma, nós podemos ter uma condição, né, de um entendimento, me parece que, de forma unânime deste tribunal com relação à matéria. Obrigado. Continua a discussão. Vão feitas as anotações e declarações que vão constar, inclusive, na ata, tanto do conselheiro Durval, conselheiro Zucchi e do conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordão. Está aprovado o voto do relator. O conselheiro vai continuar com a palavra. Presidente, eu tenho mais uma. Em verdade, seria um adiamento, mas eu quero converter em retirada de pauta o protocolo 47.5574/18, município de Foz do Iguaçu. Eu havia inicialmente solicitado adiamento, mas vou pedir a retirada de pauta. Não havendo oposição, retirada de pauta. Ok. Era isso, obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Durval Amaral. Excelentíssimo senhor presidente, senhora secretária, senhora conselheira substituta, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, relato o processo 63-3280-23, encerra os autos, prestação de contas de extinção de entidade relativas à nova Asa Branca 3 Energias Renováveis, S.A. A 7ª Inspetoria de Controle Externo esclareceu, em seu relatório de fiscalização, que a empresa não fez parte do escopo de análise em 23, tendo em vista o processo de desestatização do Grupo Copel, finalizado em 11 de agosto de 23. A Coordenadoria de Gestão Estadual, após concessão de contraditório para a complementação da instrução, opinou pela regularidade das contas, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas. Compulsando os autos, verifica-se que a presente prestação de contas de extinção se encontra regularmente instruída com a documentação exigida pela Instrução Normativa de 161/21, motivo pelo qual voto, em consonância com as manifestações técnicas e parecer ministerial, pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e aos demais. A pauta está atendida. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Fábio de Souza Camargo. Obrigado, senhor presidente, conselheiro Fernando Guimarães. Cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento nossos colegas, senhores conselheiros, nosso conselheiro substituto, nossa conselheira. Quero cumprimentar
a nossa procuradora, doutora Valéria Borba, pelo seu tempo à frente, representando os nossos procuradores, procuradoras do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Cumprimento o doutor Gabriel. Quero também fazer esse cumprimento nessa tarde, como é de costume, em nome da nossa secretária, todos os servidores, e iniciar, senhor presidente, pelo processo que eu solicitei inclusão em pauta, processo 289-825-24, é um pedido de certidão liberatória, formulado pelo município de São José dos Pinhais, com o objetivo de viabilizar o recebimento de transferências voluntárias à municipalidade. A Coordenadoria de Gestão Municipal opinou pelo indeferimento diante da falta de aplicação do índice mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, em pendência no Sistema Integrado de Transferência, o SIT. A Coordenadoria de Monitoramento e Execuções, por sua vez, indicou que a municipalidade está apta à emissão da certidão pleiteada, uma vez que inexistem pendências em sua área de atribuições. Ao seu turno, o Ministério Público de Contas seguiu o entendimento da Coordenadoria de Gestão Municipal. Na sequência, a municipalidade, como eu adiantei no início, peticionou nos autos para informar a regularização das pendências apontadas pela unidade técnica, trazendo tais fatos hoje. Esse seria o breve relatório que, em relação à pendência decorrente da não aplicação do índice mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, cumpre, senhor presidente, destacar que sua inobservância, de fato, enseja na restrição ao recebimento de novos recursos. Contudo, observo que a municipalidade solicitou, por meio do requerimento externo na gestão fiscal municipal 281-328-24, reavaliação dos valores inscritos na aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2023. Naquele feito, a Coordenadoria de Gestão Municipal, pela instrução 15.9224, manifestou-se pela recomposição da despesa total com educação no exercício do ano de 23, pois despendido o percentual de 25,05% dos recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Nesse contexto, compreendo que o município sanou a pendência e não deve ser impedido de receber a sua transferência voluntária. No tocante à segunda pendência, relativa ao Sistema Integrado de Transferência, a Coordenadoria de Gestão Municipal mencionou que a transferência no CIT 46916 está com o biênio 6/23 em atraso. Contudo, senhor presidente, em atenção ao contido na petição de peça 16, realizei nova busca pelo Sistema Integrado de Transferências e verifiquei que atualmente o município não conta com nenhuma pendência para tal emissão da certidão. Portanto, considerando que as pendências anteriormente identificadas não mais subsistem, entendo que o pedido deve ser deferido. Consequentemente, em caráter excepcional, voto pelo deferimento da emissão de certidão liberatória ao município de São José dos Pinhais. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, era essa a pauta. Agradeço a oportunidade, desejando uma boa tarde a todos. A presidência agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes do Tribunal Pleno, inicio com a certidão liberatória 28.01.27.24, requerimento originário de Paraná City, em que havia duas pendências, uma com relação à agenda, à prestação de contas no CIT,
e outra com relação a atrasos na agenda de obrigações. Com relação à primeira, no decorrer da instrução desse processo de certidão, ela foi saneada a partir das informações prestadas pelo município e acolhidas pela nossa Coordenadoria de Gestão Municipal, tendo ficado apenas a pendência no SIM-AM, que é o motivo pelo qual essa mesma Coordenadoria e o Ministério Público pedem pelo indeferimento. Eu vou acompanhar aqui, senhor presidente, diversos precedentes nossos, e, nesse caso aqui, no início do processo, eram 3 pendências, depois essas pendências foram resolvidas, mas deram ensejo a um novo atraso, mas dessa feita de um só modo. Então, considerando os precedentes dessa Câmara, bem como desse Tribunal Pleno, bem como o risco de dano reverso pelo não recebimento de recursos de transferência voluntária, o voto é pelo deferimento do pedido. Sem discussão, aprovado. Tenho a seguir um processo de membro do Tribunal, processo 277-835-24, do excelentíssimo senhor conselheiro Fábio de Souza Camargo, em que solicita conversão em pecúnia... Pela ordem, senhor presidente. Conselheiro Fábio? Declaramento de voto. Fica designado, então, o conselheiro Tiago Alves Pedroso. O conselheiro Sérgio, desculpe, para integrar o quórum. Como eu dizia, então, a solicitação da conversão em pecúnia de 2 quinquênios, é o 2º quinquênio, o 3º quinquênio. O processo teve a sua instrução com a manifestação da Diretoria de Gestão de Pessoas, que apresentou as informações necessárias, inclusive com relação ao cálculo devido. A diretoria jurídica e o Ministério Público manifestaram-se favoravelmente. Esse também é o voto, senhor presidente, pelo deferimento do pedido. Eu menciono aqui a evolução jurisprudencial dessa matéria, também os precedentes, recentes precedentes, em que pedidos equivalentes do remanescente dessas licenças indenizáveis foi indeferido, observada a limitação de 2/3 do saldo referente a cada período de licença especial, conforme previsão do Decreto Judiciário 605/22, que foi incorporado às normas que definem as regras, o regramento para deferimento desses pedidos. Então, o voto é pelo deferimento da conversão em pecúnia, de acordo com a instrução uniforme do processo, mais especificamente os cálculos elaborados pela nossa Diretoria de Gestão de Pessoas, observada, como de praxe, a disponibilidade orçamentária e financeira desta Corte. Está em discussão. Aprovado. Era o que constava. Agradeço, senhor presidente. A presidência agradece a Vossa Excelência e retorna ao quórum o conselheiro Fábio Camargo. Tem a palavra o conselheiro Agostinho Zucchi. Senhor presidente, da pauta ordinária, processo número 633743/23. Trata-se de prestação de contas de extinção da usina Energia Eólica Paraíso do Ventos do Nordeste S.A., em virtude da privatização decorrente da Lei Estadual 21272, de 24 de novembro de 2022, que autorizou a transformação da Companhia Paranaense de Energia Copel em corporação por meio de alienação parcial das ações. Nos termos da instrução número 218/24, a CGE considerou regular a presente prestação de contas de extinção, com consequente possibilidade de sua baixa nos sistemas desse tribunal. Por seu turno, o Ministério Público de Contas lavrou parecer 238/24, acompanhando o opinativo da CGE. Com base na simetria das manifestações nas unidades técnicas e no parecer do Ministério Público de Contas, alinho-me ao entendimento estabelecido por esses órgãos e voto a favor da regularidade da prestação de contas de extinção da usina de energia eólica Paraíso dos Ventos do Nordeste S.A., com a devida baixa de seus registros nos sistemas do TCE. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Era o que continha a pauta, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência e os demais. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Tiago Alves Pedroso. Obrigado, senhor presidente. O processo que tem em pauta é 81591423, um pedido de rescisão. Essa matéria já é conhecida do plenário, é o mesmo processo, quase o mesmo que eu relatei já 2 vezes aqui, um agravo 4969224,
que era justamente o agravo interposto em face da decisão, nesse pedido de rescisão, que denegou a medida cautelar. A questão de mérito, a questão de direitos do processo é exatamente a mesma, então vou fazer um relato bem resumido, mais resumido até do que de costume, no meu caso. É o pedido de rescisão proposto pelo senhor Hilton Santin Roveda, ex-prefeito de União da Vitória, em face do acordo parecer prévio 8821 da primeira Câmara, por meio do qual esta Corte recomendou irregularidade de suas contas do exercício de 2019 e aplicou-lhe a multa prevista no 87.4G da Lei Orgânica. O pedido de rescisão foi fundamentado no artigo 4945 do Regimento Interno, violação literal à disposição de lei. A alegação é de que não houve a citação do ex-prefeito para o exercício da ampla defesa e do contraditório depois de ter deixado o cargo. Argumenta que havia sido citado inicialmente apenas como representante legal do município e não como pessoa física, e que, portanto, não teria integrado a relação processual e, por consequência, não poderia ter exercido o direito de interpor recurso em nome próprio. A unidade técnica e o Ministério Público manifestaram-se pelo não provimento do pedido de rescisão, tendo em vista que o requerente foi devidamente intimado para a apresentação do contraditório, apresentou defesa e foi igualmente intimado sobre o acórdão do parecer prévio por meio da publicação em diário eletrônico, tudo na forma prevista na lei orgânica e no regimento interno. Esse é, resumidamente, o relatório. O voto. Inicialmente, observo que é improcedente a alegação de que ele teria sido citado apenas como representante legal do município, porque no próprio ofício de contraditório consta, esse ofício foi direcionado a ele, como pessoa física, em seu nome, em seu CPF. Então, essa alegação não procede. E, além disso, é um processo de prestação de contas, que é uma obrigação do gestor, que foi protocolado por ele mesmo. Então, desde o início do processo, ele já era parte e poderia ter apresentado ali qualquer tipo de recurso. A intimação a respeito da publicação do acórdão ocorreu, mediante publicação em diário eletrônico, na forma prevista no regimento interno, artigo 381, parágrafo 1º, a linha D. Eu observo também em meu voto que, em processo de prestação de contas, a única hipótese em que se prevê a realização da intimação por via postal da parte é a prevista no artigo 380-A, inciso 3, a linha B do regimento interno, que ocorre quando o gestor deixa de responder a intimação eletrônica para o exercício do contraditório, que não ocorreu nesse caso. Todas as demais comunicações processuais são realizadas por meio eletrônico, seja mediante a disponibilização do despacho no sistema de processo eletrônico ou, então, pela publicação em diário oficial, no diário eletrônico do tribunal. O artigo 54, primeiro da Lei Orgânica, prevê expressamente que nos processos instaurados por iniciativa do interessado, como é o caso aqui, a comunicação dos atos desde o início será feita mediante a publicação do despacho. Já o artigo 380 do Regimento Interno estabelece que, depois da citação ou intimação da parte dos interessados, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico ou por publicação no diário eletrônico. E essa sistemática prevista no regimento é muito semelhante à do Código de Processo Civil, que, em seu artigo 272, estabelece que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Não há nenhum dispositivo, seja legal ou regimental, que exija uma nova citação ou intimação do prefeito naqueles processos que estão pendentes no momento que ele deixa o cargo. Eu anotei em meu voto também que o ex-prefeito continuou tendo acesso pleno aos autos, acesso de consulta, peticionamento por meio do portal E-Contas Paraná, acesso que é facultado a qualquer pessoa que seja parte no processo, é o que está previsto no artigo 323C do Regimento Interno. Tendo a parte um certificado digital e um simples cadastro, ele pode acessar o portal, peticionar nos autos, solicitar aquilo que desejar, inclusive impetrar recursos. Inclusive, no caso aqui do requerente, em 2021, quando ele já havia deixado o cargo, ele, inclusive, consultou os autos, utilizando-se do seu certificado digital, que, a meu ver, comprova que ele tinha pleno acesso
e poderia ter exercido qualquer prerrogativa de parte dentro desse processo. Eu aponto em meu voto que todo o procedimento que foi adotado nesse processo com relação às intimações, notificações, seguiu rigorosamente o que determina o regimento interno e o que é aplicado em todos os processos de prestação de contas e, em geral, também nos demais processos do tribunal. Não há, nesse processo, a meu ver, nenhuma peculiaridade, nenhum fato que tenha ocorrido que justificasse, de alguma forma, o provimento desse pedido de rescisão. E, sendo provido esse pedido de rescisão, a meu ver, o tribunal estaria abrindo um precedente que poderia ser aplicado a dezenas de outros processos em que foi aplicado exatamente esse mesmo procedimento, né? E, obviamente, que não tenha transitado em julgado com decisões desfavoráveis aos responsáveis e que não tenham sido objeto de recurso. Mesmo que, nesses processos, como já pontuado, não tenha havido nenhum descumprimento às normas processuais. Eu deixo de tecer agora maiores comentários sobre a questão específica, o mérito específico das contas, porque se tratando aqui de um pedido de rescisão que foi fundamentado no artigo 4945, né, na violação à lei, não havendo a meu ver, essa violação, realmente penso que não deve ser nem discutido as alegações de mérito. Portanto, meu voto é pelo conhecimento e não provimento do pedido de rescisão, senhor presidente. Esta discussão, Senhor presidente, conselheiro Ivan. eu até, abstratamente, estaria concordando com o que apontou o relator. Mas ele fez um relatório tão minudente, tão detalhado, tão completo, com anfractuosidades, que eu fiquei até em dúvida. Então, eu vou pedir vistas. Não havendo oposição, vistas concedidas. Era o que tinha em pauta, senhor presidente. Obrigado. A presidência agradece. A Vossa Excelência tem a palavra o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Não tenho processos na tarde de hoje, mas cumprimento Vossa Excelência e todos os conselheiros pela iniciativa de apoio aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Também não tenho pauta. A presidência agradece a presença de Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto Lívio Sotero Costa. Obrigado, senhor presidente. Sem processo. A presidência agradece a presença de Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro substituto Muriel Rei. Boa tarde, senhor presidente. Sem processo na pauta. Aproveito para, mais uma vez, parabenizar o doutor Gabriel, né, pela posse. Enfim, uma boa jornada nessa nova empreitada. Se agradece Muito a Vossa obrigada. Excelência. O doutor Gabriel também está agradecendo. Senhor presidente, apenas para agradecer a todos a acolhida e também para parabenizar a iniciativa desse tribunal em apoio à população do Rio Grande do Sul. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tem a palavra o conselheiro substituto José Maurício de Andrade Neto. Obrigado, senhor presidente. Também não tenho processo nessa tarde. A presidência agradece a presença de Vossa Excelência e, não havendo mais processos a serem relatados, declara-se... Conselheiro Fábio. Desculpe, senhor presidente, eu estou distante, mas, pelo que eu entendi, eu estou aqui atentamente prestando, obviamente, atenção à discussão e, obviamente, posso estar redondamente equivocado, mas o processo que o conselheiro substituto Tiago Barbosa, Tiago Cordeiro relatou, é um processo onde, se não me engano, repito, já houve um voto divergente e eu já pedi vista, se não me engano.
Conselheiro Fábio, o senhor pediu, então, a palavra ao conselheiro Tiago Álvares Pedroso, que ele que relatou o processo, para esclarecer a Vossa Excelência, conselheiro. Só para esclarecer, conselheiro Fábio, o que aconteceu foi que o processo que eu trouxe, que Vossa Excelência pediu vista, é um agravo nesse mesmo pedido de rescisão. Só que, nesse meio tempo, houve o seu pedido de vista, o conselheiro Ivan também havia pedido vista no mesmo processo, e a instrução do pedido de rescisão foi completa. Há hoje parecer do Ministério Público e da Unidade Técnica. Então, eu preferi nem trazer novamente em pauta o agravo e já trazer o pedido de rescisão, porque penso que, concluída a instrução, aquele agravo fica prejudicado, acaba perdendo o objeto. Então, se Vossa Excelência permite, se o plenário permitir, se o presidente entender correto, a reabertura para que possamos ter pedido de vista coletivo, senhor presidente, porque, respeitosamente, eu havia conversado com o conselheiro substituto, senhor presidente, Tiago Pedroso, e falei a ele que, porque é difícil discordar de uma pessoa tão preparada quanto o conselheiro substituto Tiago Pedroso, mas eu iria abrir divergência, considerando absoluta divergência, respeitosamente. Então, eu vou pedir, se o conselheiro Bonilha, que pediu vista, também não se opor, a vista coletiva. Peço presidência, não é o conselheiro Ivan, vista inclusive a Vossa Excelência também. Obrigado, senhor presidente. Presidente, agradeço. Bom, então, continua a livre a palavra. Nada mais havendo a declarar, declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão ordinária deste Tribunal Pleno para o dia 15 de maio de 2024, quarta-feira, no horário regimental. Levante-se a sessão.